E aí, tudo certo? A gente já falou bastante sobre resistores, né? Aqueles componentes que basicamente dissipam energia. Mas e se em vez de perder essa energia, a gente pudesse guardar um pouquinho dela para usar depois? Pois é exatamente aí que entram os capacitores e os indutores. Vamos mergulhar nisso. O ponto principal é este. Enquanto um resistor é como um freio que transforma a energia em calor e pronto, ela se foi, os capacitores e indutores são mais como uma bateria temporária. Eles não consomem a energia para sempre. Eles seguram ela por um instante, criando efeitos de tempo e estabilidade nos circuitos. Vamos começar pelo capacitor. A melhor forma de pensar nele é como um reservatório de água, só que para eletricidade. A função dele é essa: acumular um potencial elétrico, atenção, e depois liberar essa energia de forma bem controlada. Fisicamente, ele é super simples. São só duas placas de metal com um isolante no meio. Mas, eletricamente, a missão dele é muito clara: manter a tensão estável. Se a tensão do circuito tenta mudar de repente para cima ou para baixo, o capacitor entra em ação para suavizar essa transição, seja absorvendo ou fornecendo energia. E aqui entra um conceito fundamental, a constante de tempo, que a gente chama de tal. A combinação da resistência com a capacitância define a personalidade do circuito. É basicamente a medida de quão rápido o capacitor reage. Um valor de tal muito alto significa que ele vai carregar e descarregar bem devagar. Já um tal baixo e a reação é quase instantânea. E essa reação não é bagunçada não. Ela segue uma curva matemática bem bonita. Essa equação de descarga mostra que a tensão não despenca de uma vez. Ela vai diminuindo suavemente, de um jeito totalmente previsível, numa curva que a gente chama de decaimento exponencial. É justamente esse comportamento controlado que faz ele ser tão útil. E isso leva a gente direto para uma aplicação prática e, olha, vital. Essa curva de descarga não é só teoria de livro. No mundo real, na indústria, ela é um recurso de segurança. É o que dá tempo para as coisas acontecerem de um jeito seguro. Vamos imaginar a cena. Uma prensa industrial gigantesca é desligada. O motor principal para, mas a inércia continua girando a máquina por alguns segundos, o que é muito perigoso. É nesse momento que um capacitor que estava ali carregado começa a descarregar sua energia numa luz de alerta. Essa luz fica acesa sinalizando perigo, mesmo com a energia principal já cortada. E por quanto tempo? Bom, com os valores do nosso exemplo de referência, um capacitor de 4.700 microfarads e um resistor de 1.2 kΩ, essa luz de alerta fica acesa por exatos 12,75 segundos. É um tempo precioso garantido pela física de um componente simples. Isso mostra bem o poder do capacitor. Agora vamos passar para o nosso segundo guardião de energia. Se o capacitor funciona como um reservatório de tensão, o indutor é como um volante de inércia daqueles bem pesados, sabe? Só que para corrente elétrica. A função dele é resistir a mudanças na velocidade do fluxo de elétrons. A construção dele é basicamente uma bobina de fio. Quando a corrente passa por ali, um campo magnético é criado e é aí que a energia fica armazenada. A principal característica dele é a inércia. Ele simplesmente odeia quando a corrente tenta mudar de repente. Tenta aumentar a corrente rápido demais e ele empurra de volta. Tenta diminuir e ele tenta manter o fluxo. Assim como o capacitor, o indutor também tem uma constante de tempo, o tal. Só que aqui a fórmula é a indutância dividida pela resistência. E ela nos diz o quão preguiçoso o circuito é para alterar a corrente. Um tal grande significa que a corrente leva um bom tempo para chegar no seu valor final. A matemática aqui é como um espelho dado ao capacitor. Ao ligar um circuito com o indutor, a corrente não pula para o máximo na mesma hora. Ela cresce de forma exponencial numa rampa suave, como se fosse um trem pesado ganhando velocidade aos poucos. E onde isso é útil? Pensa num relé, aquela chavinha eletromecânica. A bobina dentro dele é um indutor por natureza. Quando a gente ativa o relé, essa propriedade da bobina faz o campo magnético se formar gradualmente. Isso garante uma ativação suave, confiável, sem aqueles trancos mecânicos que poderiam danificar os contatos com o tempo. Para um relé industrial típico, esse tempo de energização total, que corresponde a 5 constantes de tempo, é de mais ou menos 25 milissegundos. É um piscar de olhos, claro, mas é um atraso crucial e totalmente projetado que garante a longevidade e a precisão do componente. Ok, então a gente já viu os dois em ação. Agora, vamos colocar um do lado do outro para a gente fechar bem as ideias e destacar como eles são opostos, mas, ao mesmo tempo, complementares.
Então, vamos resumir. O capacitor armazena energia num campo elétrico e detesta a mudança de tensão. A constante de tempo é R vezes C. Depois de muito tempo ligado, ele se comporta como um circuito aberto. Já o indutor armazena energia num campo magnético e detesta a mudança de corrente. A constante dele é L sobre R. E depois de um tempo, ele age como um simples fio, um curto-circuito. São opostos perfeitos. Nós vimos como eles criam esses efeitos temporários quando a gente liga ou desliga um circuito de corrente contínua. Só que a eletrônica raramente é tão calma assim. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se em corrente contínua eles são esses guardiões temporários de energia que criam atrasos, o que será que acontece quando a tensão e a corrente estão sempre mudando, subindo e descendo, como no mundo da corrente alternada? Aí o comportamento deles muda completamente e eles viram peças-chave num jogo totalmente novo. Mas isso já é história para outra análise.